a gente segue repercutindo a vitória de Rodrigo Pacheco no Senado e de Arthur Lira na Câmara. Quem conversa conosco sobre os possíveis novos rumos é o advogado Emanuel Pessoa. Doutor, bom dia e bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, tudo bom? Sempre um prazer estar aqui. E agora, até alguns veículos especializados dizendo que o governo vai começar, né? Já que o Rodrigo Maia, ele era um tanto quanto travador da pauta do governo no Congresso. A conferir. Bom, exatamente, doutor. O que a gente quer saber, né? O que esperar, então, da presidência do Rodrigo Pacheco e de Arthur Lira? Qual que é o impacto dessas duas eleições aí para o biênio final do governo Jair Bolsonaro? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente destacar o seguinte: imediatamente o que a gente tem é uma vitória, consagração do que sempre se chamou de centrão. Então, o governo Jair Bolsonaro, após 2 anos, adere ao chamado presidencialismo de coalizão para poder criar uma base sólida no Congresso a fim de poder passar as suas reformas. Então, o que a gente espera agora é que encaminhamentos de pautas do governo corram de forma um tanto mais, digamos assim, macia, célere no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados. Então, aí algumas das propostas do Paulo Guedes, privatizações, recriação da CPMF, entre outras, devem agora ser levadas à votação. E aí vamos ver se efetivamente isso ocorre. Se isso ocorrer, várias dessas reformas são muito positivas ao país, podem inclusive servir para reduzir o déficit público. Mas é claro que, como sempre, existe a teoria e existe a prática. Isso é o que se diz que vai ocorrer na teoria. A gente precisa ver como vai ser na prática, já que, em tese, o Brasil já deveria estar arrumado há 40 anos, mas todas as vezes acontece algo. E logo no início da disputa para a Câmara, estava bastante acirrado ali entre Baleia Rossi e Arthur Lira. Já no Senado, o nome de Rodrigo Pacheco era apontado como um nome mais certeiro. Por que foi mais fácil no Senado, doutor? Bom, rigorosamente, o que a gente percebe é assim: no Senado, nós tínhamos uma quantidade menor de candidaturas e mesmo partidos de oposição já estavam aderindo ao candidato vencedor. Enquanto que na Câmara dos Deputados, ao contrário, você tinha uma situação em que partidos de oposição se aglutinaram para apoiar o Baleia Rossi contra o Arthur Lira, visto como candidato do presidente Jair Bolsonaro. Então, houve uma polarização na Câmara que não ocorreu no Senado. E isso fez a diferença no acirramento da disputa. E na troca de direção, é sempre comum avaliarmos a antiga gestão. Como que Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia entregam, então, as duas casas? Eu acho que o grande problema que ocorreu, principalmente na gestão do Rodrigo Maia, é que ele engavetou diversas reformas, ele atrasou o andamento de diversas propostas do governo que, vitoriosas ou não, deveriam ter sido levadas à votação. Algumas delas, evidentemente, poderiam ser muito positivas para o país. Mudança das regras referentes a câmbio, privatizações, pacto federativo e tantas outras coisas que ficaram empatadas na Câmara dos Deputados. Então, a gestão do Rodrigo Maia teve vários momentos em que realmente se parecia que havia um embate direto dele com o presidente da República que prejudicavam pautas do interesse do país. Então, o que se espera agora é que seja diferente. A grande questão é que, como o Brasil funciona num regime bicameral, é muito difícil você querer avaliar qual seria o impacto completo da gestão do Alcolumbre a partir do momento que várias propostas ficavam paradas na Câmara. Então, a gente não consegue falar com 100% de certeza se essas propostas teriam passado ou não teriam passado no Senado, se teriam empacado ou não teriam empacado. Mas, sem sombra de dúvidas, houve muito retardo na Câmara dos Deputados de propostas que deveriam ter sido votadas, seja para vencerem, seja para serem derrotadas. Complementando, doutor, o que o senhor disse, né, que uma das justificativas até mesmo da equipe econômica para a lentidão e os entraves das reformas tributária e administrativa eram as rusgas com o até então presidente, né, da Câmara, Rodrigo Maia, né, ex-presidente da Câmara. Então, agora com o Arthur Lira, a agenda econômica do governo Jair Bolsonaro ainda terá dificuldades para avançar na Câmara? É, de fato, um ano decisivo para vermos para que veio, né, o governo Bolsonaro em relação à economia?
Olha, uma coisa a ser dita com toda certeza, independentemente de quem ocupava a posição da presidência da Câmara dos Deputados, faltou habilidades de negociação dos dois lados. Faltou habilidade de negociação do Palácio do Planalto para poder lidar melhor com a pessoa do Rodrigo Maia e faltou habilidade da pessoa do Rodrigo Maia para lidar melhor com o Palácio do Planalto. Em vez de focarem nos reais interesses do país, em muitos momentos, as discussões entre esses dois lados ficou focada em filigranas, em discussões bobas. Então, evidentemente, mesmo com o Rodrigo Maia, nós poderíamos ter tido pautas importantes avançando se houvesse tido uma capacidade maior de negociação e de diálogo entre as partes. Mas eu acredito que agora, com o Arthur Lira, nós vamos ter uma diminuição desse problema. Claro, existem outros problemas aí em função de várias situações, de vários processos que estão pendentes contra ele, mas eu acredito que do ponto de vista das pautas vai ser mais fácil para o governo encaminhar suas propostas. E quanto à sua pergunta sobre nós vemos o que o governo veio a dizer na economia, nós já sabemos há muito tempo o que esse governo veio dizer na economia. A diferença é que nós ainda não tivemos a oportunidade de ver todas as medidas que o governo diz que quer passar sendo implementadas. E agora, nos próximos 2 anos, aumentam as probabilidades de isso acontecer. Doutor, e a vitória de políticos indicados pelo Palácio do Planalto é considerado um sinônimo de estabilidade, águas calmas para o presidente Bolsonaro, ou nada impede uma turbulência aí nesse caminho? Eu acho interessante quando as pessoas elas contestam que o indicado, que seja um apadrinhado do presidente da Câmara dos Deputados, e você vai olhar os Estados Unidos, a presidente da Câmara dos Deputados é do partido do presidente, faz parte da maioria do partido do presidente. Então, se o presidente consegue montar uma coalizão no Congresso Nacional, e essa coalizão ela consegue ter um número suficiente de deputados para ter a maioria, é natural que o presidente dessa coalizão, e vem se tornar um presidente de fato, que se torna o próprio presidente do Congresso Nacional pela maioria de votos, seja uma pessoa ligada à base, seja ligada a essa base construída pelo governo. Então, o que se diz no Brasil de ser ruim é porque, como você tem uma fragmentação de partidos políticos, você acaba concentrando um poder que normalmente seria fragmentado em torno de um mesmo eixo. Mas, na maioria dos países que tem poucos partidos políticos, é a coisa mais natural do mundo que o presidente da Câmara dos Deputados ele seja do mesmo partido ou de uma coligação do presidente da República. É que no Brasil, como existe sempre uma sucessão de escândalos e a Câmara dos Deputados é encarregada de abrir o processo de impeachment, as pessoas vêm com essa conversa de que seria importante essa independência. Mas na prática ela não ocorre em praticamente lugar nenhum do mundo, a não ser quando o Congresso é um Congresso de oposição. E aí é do jogo. Se porventura amanhã nós tivermos maioria parlamentar na oposição e o presidente Bolsonaro fosse reeleito, nós iríamos ter um presidente da Câmara dos Deputados de oposição. Então, não é exatamente uma discussão tão profunda como as pessoas gostam de fazer parecer, mas um factoide. Está bem, nós conversamos com o advogado Emanuel Pessoa. Doutor, muito obrigada aqui pelos esclarecimentos. Eu que te agradeço, bom dia, tudo de bom.